Fala galera do YouTube, Zouk na área novamente. Vamos fazer mais um videozinho sobre Hyper Dimension Fight. Galera, através do meu último vídeo, muita gente veio colocar algumas dúvidas para mim. Então eu venho aqui fazer esse vídeo sobre uma das dúvidas que a galera tá mais tendo, que é sobre como funciona cada personagem e as diferenças que tem na composição da equipe. Se eu tenho personagem X, como eu encaixo uma equipe melhor para ela. Eu ia falar sobre os dois melhores personagens de cada posição, mas se eu fosse falar os dois melhores de cada posição, ia também ficar um vídeo muito longo, porque seriam, no caso, 6, mas seriam 8, porque eu ia ter que falar os dois melhores de ataque em área e os dois melhores de ataque single target. Então eu vou fazer separadamente o vídeo e eu vou falar, na minha opinião, qual os dois melhores, mas eu vou falar sobre as diferenças de cada personagem, porque existe muita diferença de cada personagem nesse jogo. Esse vídeo aqui eu vou começar falando sobre os tanques, quais os melhores na minha opinião e quais se encaixam melhor em cada equipe e por quê e como eles funcionam, porque cada tanque nesse jogo funciona de uma maneira diferente. Então, dependendo da sua equipe, um tanque vai funcionar melhor ou o outro vai funcionar melhor. Então vamos lá começar. Galera, os tanques SSR que a gente vai ter acesso no jogo serão o Kizami, calma aí que eu cliquei errado, o Kizami, pra mim, ele é o melhor tanque do jogo. O melhor tanque do jogo é o personagem que vai segurar o maior número de dano no jogo. E eu vou explicar por que e como ele funciona. Gente, o Kizami, ele funciona através de escudo e de bloqueio, porque as habilidades do Kizami, essa é na habilidade ativa dele, que é a ult dele, ele vai dar um dano e vai ganhar um escudo, igual a 8% do HP máximo dele. Então, quanto maior o HP que você colocar no Kizami, quanto mais HP ele tiver, maior vai ser o escudo. Então, o escudo do Kizami é diferente do escudo do Urahara, diferente do escudo do Luffy, porque o escudo do Luffy e do Urahara, eles combam com ataque. O do Kizami comba com HP máximo dele. Então, Kizami você vai querer ter no Kizami HP, redução de dano, porque todo tanque, quanto mais redução de dano você tiver, e taxa de bloqueio. Beleza? Na segunda habilidade do Kizami, a cada ataque, cada vez que ele é atacado, ele ganha um absorbe, que é um stackzinho lá. Esse stack ele pode acumular 10 vezes. E para cada stack de absorve, ele vai ter uma recuperação de HP igual a 4%. Beleza? Esse absorve pode acumular 10 vezes. Muito difícil você acumular as 10 vezes, tá, galera? De começo. Porque mais para frente, quando libera as outras habilidades do Kizami, que vai começar a vir mais formas de você absorver mais stacks. Então, se ele tiver com um stack lá no talo de 10, é 40%. É muita coisa, entendeu? Isso vai fazer o Kizami ficar vivo muito tempo. A terceira habilidade dele fala que quando ele toma o dano, isso pode acontecer 2 vezes na batalha, ele vai ganhar 3 stacks de absorbe. Então ele já vai ganhar 6 stacks quando ele toma dano. Esse tomar dano é quando sai do escudo dele, porque eu acho que quando tá com escudo, eu não tenho ele, mas pelo que eu entendi da habilidade, enquanto ele estiver com escudo, não conta que ele tomou dano, porque o escudo é uma sobrevida, tá, galera? E a última habilidade dele, que eu acho que torna o Kizami muito útil, fala que quando ele é atacado e o HP dele é maior que 50%, ele tem 100% de chance de silenciar o alvo por 2 turnos. Ou seja, o personagem inimigo atacou o Kizami,
ele tá com mais de 50% de HP, ele vai silenciar o alvo. E silenciar o alvo quer dizer que o alvo não vai conseguir usar ult. Galera, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque você trava o time inimigo. O seu inimigo, ele tem que usar a ult, porque a ult dos personagens é o que vai dar mais dano, é o que vai mais ajudar a equipe. Entendeu? Então, isso torna o Kizami muito bom. Essa habilidade de controle dele. Beleza? Então, o Kizami nem precisa muito de taxa de bloqueio, tá, galera? Eu tava me equivocando nesse quesito. O Kizami aqui, pelas habilidades dele, ele precisa de HP e redução de dano. Beleza? Vou falar agora sobre o Kimimaro. Kimimaro é muito incógnita, porque o Kimimaro ele é um tanque, mas ele é um tanque voltado a dano. Ele parece muito com o sistema do Ikki. O Ikki dos SR, o Kimimaro é a mesma coisa praticamente. Ele trabalha com ressuscitar e dar dano. Porque quanto o HP do Kimimaro tiver mais baixo, ele dá mais dano. Então ele entra na batalha, o HP dele cai 50% e ele ganha a habilidade de ressuscitar. Ele entra na batalha, então cai o HP e o dano dele aumenta. Então as habilidades dele giram em torno disso. Em abaixar o HP, quanto mais baixo tiver o HP, mais dano ele vai dar. Como tanque em si, essa habilidade dele de ressuscitar é muito boa, porque como ele vai ressuscitar, o seu oponente tem um dano indivíduo, um single target muito alto, um Shanks da vida. O cara vai entrar um ataque, ele vai deitar o seu tanque. Então, como ele ressuscita, pelo menos um turno a mais, o Kimimaro vai sobreviver. Isso é bom nessa questão, entendeu? Mas como tanque mesmo, a última habilidade dele que vai ajudar um pouquinho, porque fala que enquanto o HP dele estiver abaixo de 40%, ele tem uma redução de dano de 15%. Isso já ajuda um pouquinho, tá, galera? Porque como ele já entra no campo com 50% do HP, ele baixa para baixo de 40% muito rápido, então ele já começa a reduzir o dano inimigo bastante rápido. Vamos para o próximo então. E o próximo que eu vou falar vai ser a Erza. Erza. Vejo muita gente criticando a Erza, vejo muita gente falando mal da Erza, e eu acho que a galera só não consegue entender como a Erza funciona, tá? Então vamos lá. Como a Erza funciona? A Erza, ela funciona através do sistema de bloqueio. E a Erza comba com habilidades de cura. Vamos lá. A Erza, na ult dela, ela dá um daninho. Danos de personagem tanque geralmente é baixo, tirando do Kimimaro, porque o Kimimaro ele ganha bônus de dano conforme o HP dele está baixo. E o Kimimaro sempre está com HP baixo, então ele tem um daninho razoável. Os danos dos tanques em geral são baixos, beleza? Mas na ult dela, ela vai dar redução de escudo e de cura, que é legal. Então, é isso. Na segunda habilidade, quando ela entra na batalha, ela vai ter um aumento na taxa de bloqueio em 8%. E ela ganha 5 stacks de armadura de adamantio, que vai dar 3% para cada stackzinho. Então vai dar 15% de taxa de bloqueio. E ela vai perdendo um stack a cada vez que começa o turno. Então, ou seja, ela vai entrar na batalha com 15% de taxa de bloqueio, mais os 8%, você vai a 23% de taxa de bloqueio. Então ela já entra na batalha com 23% de taxa de bloqueio. E vai perdendo 3% de taxa de bloqueio nos 5 primeiros turnos. Beleza? A segunda habilidade dela fala que quando ela bloqueia, ela tem uma redução de dano do atacante em 30%. Ou seja, o oponente atacou ela, ela conseguiu um bloqueio. Além de reduzir o dano que ela já toma, ela vai conseguir diminuir o dano do inimigo. Então ele vai dar um debuff no inimigo.
Isso é bem legal, você já vai estar debuffando um ataque inimigo. E a última passiva dela fala que quando ela perde Adamante Armor, ela ganha um stack de anjo de espada. O que esse anjo de espada faz? Aumenta a taxa de cura que ela recebe em 6%. Então, cada vez que ela perde uma Adamante Armor, você lembra que ela entra com 5? Então ela vai perdendo uma a cada turno, vai aumentando a taxa de cura que ela recebe. Ou seja, você vai perder um pouco de taxa de bloqueio, mas você vai ganhar taxa de cura. Então, quando ela tiver com 5 stack, ela vai estar recebendo 30% a mais de cura. Isso é muito legal. Se você tem um personagem de cura curando, ela vai perder HP, mas vai recuperar. E lembra que eu falei, você tendo uma taxa de bloqueio alta nela, como é que funciona o bloqueio nesse jogo? O bloqueio nesse jogo é como se fosse um crítico, só que para defesa. O crítico, ele entra, o dano normal do crítico é 150% do dano. Então o que acontece? O oponente, quando bloqueia, de vez que o ataque do inimigo for, por exemplo, 100, se você bloquear, você vai tomar 50% só. Entendeu? Então, isso é assim que funciona a taxa de bloqueio. Se ela tem uma taxa de bloqueio alta e ela vai ganhar essa taxa de cura, acontece que ela vai tomar um pouco menos de dano e ela vai receber bastante cura. Então, ela tanca bem. Se você tiver um time que saiba lidar com essa passiva dela, ela vai tancar bem. Ela não é ruim, igual o pessoal fala que ela é ruim. Ela pode não brilhar igual um Kizami, ela pode não brilhar igual um Sesshomaru, mas ela não é ruim. Ela vai fazer o papel dela se você tiver um time que vai fazer ela brilhar. Que time que faria ela brilhar? Um time que você tiver um personagem de cura, ou em área, ou de 3, igual a Mungou. Qualquer personagem de cura vai fazer a sobrevida dela melhorar bastante. Entendeu? Então, vamos passar para o próximo. E agora sim eu vou falar sobre Sesshomaru, que é o meu tanque. Galera, Sesshomaru, ele não é bom no início. Muita gente pega ele sem nenhuma estrela, uma estrela, e acha ele ruim. Galera, ele não é ruim. Só que o Sesshomaru, ele é um tanque mais focado pro late game. Mais focado para quando você tiver uma Starlight boa. Por quê? O Sesshomaru, ele precisa de esquiva. Ele é um tanque que trabalha com esquiva. Porque nas habilidades dele, a ult dele, ele vai dar um dano. Como eu falei, os tanques não têm um dano muito alto. Porém, 75% do ataque vai voltar em lifesteal. Ou seja, ele vai sugar 75% do dano, ele vai recuperar de vida. Galera, esse lifesteal, se você ataca com um escudo, não vem, tá? Se você pegar um Luffy, por exemplo, ele ultou no Luffy, o Luffy tá de escudo, o dano que for no escudo, ele não recupera, porque é sobrevida, você não tá dando dano no inimigo, tá? Na segunda habilidade dele, que começa, ele dá um debuff no seu time, tá? Eu tenho que mencionar isso porque muita gente esquece disso. Aí fala assim, pô, meu time tá com taxa de bloqueio, mas não tá bloqueando. Então é o que eu falei sobre a sistema de Starlight. Se você tá usando o Sesshomaru no seu time, não adianta você usar a Starlight que dá taxa de bloqueio no seu time, tá? Ou seja, se você for usar o Sesshomaru, não adianta você querer usar uma Erza no time, porque a Erza depende da taxa de bloqueio e o Sesshomaru, a habilidade passiva dele, tira a taxa de bloqueio do seu time. Enquanto ele estiver no seu time, o seu time não vai ter bloqueio, tá? Porém, quando o Sesshomaru estiver em campo, os personagens que estiver na fileira de trás e tiver menos de 60% de HP, eles vão ganhar 15% de esquiva durante 2 turnos. Ou seja, o seu time não vai poder bloquear, porém, os seus personagens da linha de trás, quando o HP deles abaixar abaixo de 60%, eles vão ganhar 15% de taxa de desvio. Gente, taxa de desvio é muito bom, porque se o personagem desvia, ele não toma dano. O cara tem
um Shanks bolado. Ele vai, ulta no seu Sesshomaru. Você fala assim, agora eu perdi. E o Sesshomaru desvia. É uma ult de um Shanks que é pra deitar um personagem que é jogado no lixo. Então a taxa de skill, o dodge, é muito legal. Só que você tem que estar com uma taxa alta, porque se o personagem inimigo tiver com uma taxa de acerto alta, acaba que ele vai acertar, o seu personagem não vai esquivar e ele não vai servir para aquilo que ele serve, que é a taxa de desvio. Então muita gente acha o Sesshomaru ruim no início porque não tem taxa de desvio. Então o Sesshomaru precisa da taxa de desvio para brilhar e ele não desvia, então ele não brilha, entendeu? Vou para a terceira habilidade dele. A terceira habilidade dele, toda vez que começa um turno, ele perde 3% de HP, mas ganha 6% de dodge. Isso pode estacar 3 vezes. Ou seja, a partir do terceiro turno, a dodge dele vai estar em mais 18%. Então, o Sesshomaru precisa de taxa de desvio e ele vai aumentar a própria taxa de desvio dele em 18%. E a última habilidade dele, toda vez não, porque isso só funciona uma vez por turno, tá galera? O Sesshomaru desviou, ele ganha 10% do HP dele. Isso é muito legal, porque o Sesshomaru, ele tem o regen. O personagem inimigo atacou, ele desviou, ele vai ganhar 10% de HP. Isso vai fazer ele ficar muito tempo em campo, se ele tiver uma taxa de desvio boa. O Sesshomaru é muito bom pra mim. Ele e o Kizami são os melhores tanques do jogo, porém é aquilo. O Sesshomaru depende da esquiva. Se você não tiver uma taxa de esquiva boa, o Sesshomaru não funciona. Beleza? Galera, esses são os tanques SSR do jogo. Eu vou trazer mais vídeos depois falando sobre os assistências, porque os assistências aqui, os personagens de assistência são bem diferentes entre si, assim como os tanques. Vocês viram que cada tanque trabalha com um sistema diferente. Os assistentes também trabalham assim, tá? Então por isso que eu vou gravar um vídeo igualzinho sobre os assistentes. Eu vou tentar gravar esse vídeo até segunda-feira e mandar pra vocês, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Valeu, forte abraço, falou!